Amém? Recebam aí um abraço dos amados irmãos em Cristo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. A igreja encontrou. Agora, se você puder, estiver ao seu alcance, você se põe de pé, que é para nós fazermos a leitura. Louvado seja Deus. A partir do versículo 11, amém? Está intitulado: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Quem pode dizer amém? Curva sua cabeça. Pai, nós te damos graça por tua palavra, Senhor. Agora me coloque em tuas santas mãos, orando que o teu Santo Espírito me guie, me conduza e me abençoe mais uma vez, Senhor, na ministração da tua palavra, como também a esta igreja e aqueles que hão de ouvir a tua mensagem, Senhor. Que seja uma noite de salvação, que vidas sejam enriquecidas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode sentar, a igreja. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o texto bíblico se encontra em 2 Coríntios, carta escrita pelo apóstolo Paulo em seus dias a esta igreja cristã. Louvado seja Deus, no qual nós teremos nesta noite algumas lições a aprender desse texto. Eu peço a atenção da igreja, por favor, para que você possa entender o que Deus vai te falar, porque há uma palavra de Deus ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Atentai-nos à palavra. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo é o autor desta epístola, e Paulo não falou a uma igreja ímpia, mas falou a uma igreja cristã. Os ensinamentos, instruções, orientações do apóstolo Paulo foram passados a uma igreja cristã, a pessoas que já tinham confessado a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, com pessoas que estavam se reunindo naquele templo, naquele lugar, para prestar culto ao Deus vivo e eterno, ao Santo de Israel, ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Rei eterno, o Todo-Poderoso. Então, por que eu chamo a sua atenção? Porque este ensino é para mim e é para você, se você é um cristão. Glória a Deus. E se você ainda não é um cristão, é para você também esta palavra, porque esta palavra, ela nos revela a vontade de Deus para com o seu povo, e o desejo de Deus para que o seu povo viva uma vida separada, pura e santa, para a glória do seu nome. Aleluia. Amém, meus irmãos?
Então nós vamos aprender aqui, nesse texto bíblico, alguns conselhos, né, dentro da palavra. O primeiro dele, para nós nesta noite, se encontra aqui, né, no versículo de número 14. Você marque aí o versículo, né, na sua Bíblia, para você não ficar fora do texto, certo? Versículo 14. Olha o que é que Paulo falou à igreja de Coríntios nos seus dias, e escrito está para nosso conhecimento e aprendizado e vivência, sendo nós cristãos, amém? Pessoas nascidas de novo, segundo a vontade de Deus, amém, meus irmãos? Primeiro conselho, viu, irmãos? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Glória a Deus. Tem ponto e vírgula, amém? Qual foi o conselho do apóstolo Paulo? Não tenha sociedade, comunhão ou qualquer tipo de aliança com pessoas infiéis. Quem são os infiéis aqui no texto? Aqueles que ainda não confessaram a quem? E não têm o Espírito Santo, o qual não pode compreender a grandeza das coisas de Deus, amém? E qual é o conselho que Paulo está dizendo? Primeiro conselho para você, jovem ou não jovem, né, que deseja às vezes casar: se você é crente, não se prenda a um jugo desigual. Não case-se com um desigual. Por quê? Porque isso vai trazer conflito, atrito, dor, sofrimento para a sua. Porque se a pessoa não é crente, não nasceu de novo. Se não é um cristão, não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, não tem a mente de quem? De Cristo. Então não vai ver como você vê, nem vai pensar como você pensa. E o pensamento daquela pessoa será um pensamento diferente do seu. Olha o apóstolo dizendo, ensinando na epístola: ei, não se prenda a um jugo desigual. É lógico que isso aqui, esse ensinamento, tem muitos crentes que jogam pelas costas. Jovens, velhos, pessoas maduras, jogam pelas costas. E tem algumas dessas pessoas que elas dizem que vai salvar aquele infiel. Mas o conselho é: não se junte, não se prenda com alguém que não serve ao mesmo Deus que você serve. É difícil entender a dor de cabeça que vai dar. Você quer cultuar Deus, o cara quer ir pro forró, quer tomar uma bebidinha, quer encher a cara, quer... Está entendendo, meu irmão? Para ele, tudo é normal no mundo. Ele pode fazer o que ele quiser, quando quiser, porque ele, na mente dele, ele é dono de si e acabou-se. Ele não vai respeitar o seu direito, está entendendo? Não vai respeitar o seu, não vai respeitar a sua pessoa. Você está entendendo? Vai terminar entrando pelo caminho da traição. E depois vai terminar em briga e confusão. Amém? Então, o que é que estou dizendo para você? Se você é solteiro, é crente, né, e está querendo namorar alguém ou casar, procure alguém que já serve o mesmo Deus que você serve. E ore a Deus para não vir um Jacó. Você está convertido, né? Porque mesmo assim ainda vai ter uma dor de cabeça, né? Até que chegue a hora do convertimento. Porque tem alguns até acima, já não é verdadeiro,
não se transforma completamente. Aí fica debaixo da promessa, como escolhido, mas dando trabalho e ferindo o sentimento dos outros. É um Jacó antes do Val de Jabó. Eita, calavaço! Então, bom mesmo, irmãos, bom mesmo é o que? É seguirmos o conselho da palavra de Deus. Você quer ter paz? Por quê? Porque o coração é enganoso. O coração é o quê? É enganoso. Você ouve essa palavra aqui, mas o desejo carnal, né, não quer dar ouvido ao ensino que vai te livrar do sono, porque você acha que isso é coisa do homem. Não é coisa do homem, está na palavra de Deus, é o conselho do Espírito Santo para que você tenha paz e a sua vida não vire um inferno. E depois você tem que clamar e Deus dizer para você: eu não te avisei, não deixei escrito, não falei contigo. Por que clamas a mim? Sofre as consequências. Não desobedeceu, não ignorou, pague o preço. Sábio é aquele que ouve o bom e aplica a sua vida às santas escrituras. Esse vai ser bem sucedido. Então, esse é um dos pontos da noite. Para mim ter uma caminhada segura, eu preciso entender isso. Eu preciso, né, ter comunhão com aquilo que Deus aprova. Com o quê? Com aquilo que a palavra de Deus aprova. Porque se eu não for pela palavra, eu vou sofrer as consequências da minha loucura de ouvir a palavra e de jogar a palavra de Deus pelas minhas costas e não dar crédito. E aí, quantos já estão, e são muitos que estão padecendo a loucura, as consequências de ter ignorado os ensinamentos da palavra de Deus. Pastor, bateu em mim, vai querer me matar. Dentro do relacionamento, né? Sim, mas não, mas eu pensei que Deus fosse salvar. Mas você pensou? Pensou que Deus fosse salvar? E quem disse? Paulo disse: como é que sabe você que Deus vai salvar o seu marido? E você, como é que sabe você que Deus vai salvar a tua mulher? Porque quem salva é Ele. Eu pensei, é o coração querendo me enganar. É o desejo da carne querendo acontecer, né? Então, tenho que vigiar e ficar com os ensinamentos da palavra. Então você que me ouve, irmão, não vos prendai a um jugo desigual. Não vos prendai, verso 14, com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Diga aí. Justiça é aquilo que é justo, é aquilo que é segundo a lei. É aquilo que é bom. Já está dizendo, é aquilo que é injusto, é aquilo que não é certo, é aquilo que não é correto. Tanto é que a Bíblia fala do galardão da justiça, que é a recompensa do justo, e fala do galardão da injustiça. Você acha que é o mesmo galardão? É a mesma recompensa? Não, o bem é para quem pratica o bem. Cada um colhe conforme planta. Se escolher a injustiça, vai receber o galardão da injustiça. O que quer dizer isso? Vai chegar o tempo e a hora que Deus vai julgar todas as ações e vai lhe devolver conforme você merece, segundo a lei. Já falar da lei da semeadura. Quantos lados nós temos? Nós temos o bem e o mal.
Nós não temos conhecimento do bem e do mal, igreja? Nós não temos. E o que é que o Senhor nos ensina a escolher? O mal ou o bem? O bem. E o que é que ele diz? Para que viva tu e a tua casa. Para que a ira de Deus não venha sobre ti e a tua casa. Para que o Senhor, em vez de te castigar, possa ter prazer em você e te abençoar. E a presença de Deus transbordar no seio do teu lar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me lembrar, Paulo está dando nesta carta um conselho exortativo à santidade justa e honesta na presença de quem? De Deus, irmão. Mas tem crente que não, tem crente que é desobediente. Eu não falo essa palavra? Desobediente. Meu irmão, o Senhor diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer o que? A minha palavra. Glória a Deus. Jejum aqui, jejum acolá, sobe monte, desce monte, mas não obedece. Transgride o ensino, transgride a palavra e o mandamento de Deus, e ainda desonra a autoridade do Eterno e da sua palavra, porque não obedece. Peca contra a santidade e a autoridade do Altíssimo. Olha aí o problema. Eu não sei por que minha vida está no inferno. Já parou para refletir que a maioria das obras que você fez, foi escolha sua? Você já parou para refletir? Analise bem. Você recebeu o conselho de Deus? Você buscou a Deus? Quando Deus falou contigo, você colocou em prática? Não, você já tinha tudo preparado, resolveu, escolheu, tomou a atitude que queria e fez. Se você fez e Deus não mandou, se você fez e Deus não aprovou, você é responsável pelo que você fez. E quando chegar a conta, você responde pelo que você fez. Porque Deus perdoa, é misericordioso, usa de misericórdia, mas não arranca as consequências dos nossos erros. Uma vez que a gente escolheu errar, recebemos o perdão, mas sofremos as consequências dos nossos atos. Aí Paulo fala a uma igreja cristã. Ele diz: meus irmãos, que comunhão, que sociedade há? Justiça e a injustiça. Não é duas coisas diferentes, não, igreja? E o que é que Deus pede no livro do Apocalipse? Que o justo pratique a justiça, mas que o sujo continue a sujar-se. Amém? Oh meu Deus, essa palavra palavra que a igreja de hoje já não ouve. Por quê? Porque não quer ser confrontada pela palavra, não quer ser ensinada pela palavra, não quer ser orientada pela palavra. Olha, irmão, depois de uma palavra dessa: pastor, mas meu marido é ímpio, eu sou crente. Irmã, Deus te salvou e o teu marido era ímpio, tu já estava casado, tranquilo, irmão. Deus te chamou do teu marido ímpio. O que Deus está dizendo é que uma vez crente, não se case com alguém que é ímpio. Porque o conselho é: case-se com alguém que tenha o Espírito Santo e que tenha a mesma mente que você tem, e que sirva ao mesmo Deus que você serve, para que você não tenha tribulação e perturbação no seu casamento. Amém, irmão? E vamos ser justos.
Justo com quem, pastor? Com Ele. Justo com Deus. Então Paulo vai continuar dizendo. Vamos ler mais um versículo. Glória. Por que sociedade há? Tem a luz com as trevas, irmão. Você já percebeu? O crente é luz, não? E quem é luz conhece a vontade do seu Deus. Quem está com Deus conhece a vontade dele, e a vontade dele é revelada na sua palavra. Você sabia? Quando você estuda as Escrituras, quando você estuda a Bíblia, você vai ficar conhecedor da vontade de Deus, para o seu povo, para mim, para você, para aqueles que já nasceram de novo. Amém, irmão? Agora, que comunhão tem a luz com as trevas? Porque tem crente, irmão, que não entendeu que foi separado por Deus, para Deus, e para um propósito especial de Deus, e para estar na dispensação do... Aí tem crente que ainda fica maravilhado com as trevas. Olha para o mundo e parece que o mundo é o lugar dele. Entenda uma coisa: nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo, mas estamos a serviço do Senhor neste mundo, e vamos passar neste mundo. Entende e compreende esta verdade, irmão? Deus te separou das trevas para ser luz. Diferente, irmão. Aí o crente de hoje não vê uma festa secular que está envolvido. Vem para a igreja, quando sai da igreja vai para a festa. Tem uns que nem na igreja vem mais, vai direto para a festa. Para vir num culto é 1001 dificuldade. Mas para ir na festa não tem muita dificuldade não. Ainda não nasceu de novo. Um pessoal que pertence ao mundo, e é natural que os filhos do mundo busquem as coisas do mundo, mas os filhos de Deus, disse o Senhor Jesus, têm prazer no seu Pai. Aleluia. Buscam as coisas de Deus, buscam as coisas do alto. Igreja, entenda, você foi separado para ser com Deus um só Espírito, para ser diferente. Aleluia. Aí hoje a gente vê a boca cheia de Deus, mas temor nenhum. Não sabe o que é se consagrar, não sabe o que é fugir da aparência do mal. Está entendendo, irmão? Aí não obedece a Deus, desrespeita o propósito de Deus, fala de Deus, e as pessoas ficam olhando para a nossa vida, para nossas ações, para nossa atitude, falando mal de nós, porque nós estamos, em vez de ir para a luz, estamos caminhando nas trevas. Ainda não se decidiu não, igreja? Ainda não sabes o que queres? Ainda não sabe quem você realmente ama e quem realmente é o teu Senhor? Não tem, irmão. Como é que vai ter céus, eternidade, se não tiver compromisso com Jesus? Irmão, nós não vivemos mais para nós, não. Nós só estamos aqui porque Deus ainda tem propósito conosco. A palavra levar, nós sabemos que quando Ele quiser, Ele leva, num piscar de olho, se Ele quiser. Então nós não temos todo o tempo, mas temos que procurar aproveitar esse tempo que Deus está nos dando e viver com Ele e para Ele, igreja. Que Deus nos guarde. Aí Paulo está dizendo, meus queridos, que comunhão tem?
entre a luz e as trevas. Tem alguns crentes hoje que não tem discernimento. O que é discernimento? Capacidade de discernir, separar as coisas. Não é só separar, é avaliar e entender. Isso aqui é mal, porque Deus reprova. E se Deus reprova, eu não quero estar perto disso não. Por quê? Porque aquilo que Deus reprova está prestes a ser destruído. Significa dizer que se o fogo que vem para Sodoma, né, te alcançar em Sodoma, você pode perder sua vida em Sodoma, porque estava no lugar errado, na hora errada, em desobediência. Mas pastor, o que é que tem a ver isso? O que é que tem a ver? É que a Bíblia nos ensina: o salário do pecado é a morte. Tu quer ser luz ou treva? Então permanece na luz. E para permanecer na luz, teme a Deus. Não só teme, trema. Porque uma vez rejeitado já era. Da mão do diabo Deus nos arranca. Eu quero ver alguém arrancar da mão de Deus, da justiça de Deus, da ira de Deus, que representa a destruição, que representa a condenação dura. A palavra de Deus nos ensina: não traga a ira de Deus sobre vós. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, fala que a ira de Deus é derramada dos céus por causa dos pecados da humanidade. E um dos pecados que ele cita é a idolatria. Agora é tanto o crente junino que a gente só misericórdia, irmão. Não é para falar mal das pessoas. Você sabe quem foi João Batista? João Batista foi um profeta de Deus, irmão, porta-voz do Senhor Jesus Cristo. Foi adiante do Senhor Jesus, cumpriu a missão dele. Mas João Batista era um servo. E o que é que tem a ver as festas juninas, pastor? É que são festas do mundo. Não são festas santas, irmãos. São festas idólatras, irmãos. É natural que o mundo faça essas festas, mas não é normal que um cristão que nasceu de novo esteja envolvido com essas coisas, irmão. Por quê, pastor? Porque é uma... Irmãos, Deus tem misericórdia de nós, irmão. Porque o crente está de noite no culto e depois está com aquela nas quadrilhas lá e não tem nada a ver, né? Primeira coisa que ele diz quando ele é cobrado: tem nada a ver, né? Esse negócio do pecado, se não for combatido, se o pecado não for repreendido, rapidamente contamina muita gente. Porque tem pessoas que não conseguem, irmão, pensar por si mesmo. Quando vê o outro lá dentro lá, aí diz: mas fulano está lá, aí fulano não foi, e fulano não pode, e por que eu não posso? Então vai, ele é o teu Deus, é ele que vai te livrar da condenação, foi ele que morreu por tu no Calvário. Vai, segue a porta larga, debocha do mandamento do Pai, dá as costas para ele, se esquece que ele é santo e quer um povo santo, santificado, de boas obras. Essa é a igreja que Jesus vem buscar, meus amados. Um povo zeloso, de boas obras, fiéis ao seu Deus. Olha a palavra: fidelidade. Você pode dizer amém? Pastor, não estou entendendo nada, mas disse amém. Isso aqui é para você que me ouve. A sua vida vai depender da sua fidelidade a Deus. A partir do momento que você determinar ser fiel a Deus, você vai ser pressionado a ceder para você quebrar a sua fidelidade. E Deus permite. O diabo tem liberdade, né? Não. Conheço meu Deus, é Ele que me sustenta. Ele não se preocupe, Ele vai fazer. Não vou ceder, não.
Deus está em primeiro lugar. Onde é que tem que estar o Senhor? Em primeiro lugar na nossa vida. Você está entendendo? Porque quando você serve para agradar um braço de carne, para agradar um ser humano, você desagrada a Deus. Porque entre confiar em Deus e no homem, você confiou no homem. Confiou tanto no homem a ponto de deixar Deus de lado. Você está entendendo? Isso tudo é analisado na balança de Jeová. Você já viu aquela passagem que Jesus foi provar? O diabo por 3 vezes tentando Jesus, na terceira vez ele disse: ei, dobra os teus joelhos e adora-me. Olha só, Satanás. E o diabo não veio se aproximar de Jesus, igreja. Quando é que ele se aproxima de Jesus? Quando Jesus teve fome, sentiu fome, 40 dias jejuando. Aí na hora que o negócio apertou, aí ele apareceu, sedutor, imponente, querendo levar Jesus a pecar contra Deus e a palavra de Deus. Em meio ao quê? Em meio à dificuldade, igreja. Muitas vezes você está no meio da dificuldade e chega alguém estendendo a mão, mas querendo algo em troca. Está entendendo? Aí observe bem. A pessoa traz uma mão oferecendo ajuda, mas querendo algo em troca. Está repreendido, irmão. Pode dizer: muito obrigado por sua ajuda. O meu Deus proverá. O meu Senhor, Ele é vivo. Aí você fala, e no mundo espiritual a palavra foi proferida, e agora todo o inferno sabe que você confia no Senhor. Já era para o inferno, irmão. Vai ter que partir em retirada, vai ter que assistir Deus fazendo a meu favor. Aleluia, glória. Eita papai. Quem está entendendo a voz do Senhor nesta noite? Versículo 15. E que concórdia, que concordância há entre Jesus e Satanás, irmão? Eita, estou entendendo? Tem alguma concordância entre Jesus e Satanás? Tem algum acordo entre eles? Tem, igreja? Porque tem gente que acha que tem. Jesus disse: saiamos daqui, porque aqui está chegando o príncipe deste mundo. Ele não tem parte em mim. Você está entendendo isso? Ele não tem parte comigo. Concordância. Aí tem irmão que ainda não entendeu. Deus em Jesus Cristo restaura toda a sua criação, e Jesus recebeu do próprio Deus todo o poder. Olha o que Jesus disse a Satanás lá no deserto: retira-te, Satanás. Na terceira, por quê? Na terceira provação, por quê? O diabo estava insistindo, está entendendo? Retira-te. Por quê? Porque está escrito. O meu pai escreveu: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a esse Deus vivo e eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, prestarás culto. E quem determinou? Ele determinou. E se você não cumpre, você transgride a lei. Se transgride a lei, peca contra ele, e não é fiel a ele, ao seu mandamento. Aí dá legalidade para quem? Para o diabo perturbar a sua alma. Eu e você temos dentro de nós poder para dizer não. Poder para quê? Para dizer não ao mal,
Há um mau pensamento que surge, há um mau sentimento que surge. Temos esse poder de dizer não. E uma vez que você diz não, dentro de você o mal parte, em retirada. Não, diga não. Jesus disse: retira, porque está escrito, aleluia, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Aleluia. A Bíblia diz que ele sai fora e entram os anjos, e serviram ao Senhor Jesus. Aleluia. Depois da aprovação, teve o cuidado de Deus. Veio ali bem. Ser irmão servido, olha, pelos anjos, cuidado pelo Senhor. Amém? Então, olha, queridos, e no versículo de número 16 ele diz: e que conserto tem o templo de Deus com os ídolos. Olha só, isso aqui é forte, igreja, forte. Primeiro, você sabia que como um cristão, você é chamado na palavra de Deus, de casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Se a casa é de Deus, de um Deus vivo, santo e eterno, não pode ter ídolos no seu coração. Mas o pior que pode acontecer é quando a gente perde para nós mesmos. O pior que pode acontecer com uma pessoa é ela se tornar o seu próprio Deus. É um problema, porque ela perde o temor do Senhor, e para ela não há necessidade de ter Deus na sua vida, porque afinal de contas ela é toda poderosa. Isso é um engano do coração. O coração do homem conduz a caminhos que parecem perfeitos, mas o final deles são mortos. Aleluia. Pastor, em quem eu devo confiar? Não confie no seu coração, porque ele pode te dar boas ideias, e na tua mente pode ser algo. Se Deus não aprovar, se tu não tiver uma direção, uma aprovação de Deus, o fracasso está decretado no final, porque nada prevalece de pé se não tiver a bênção e a aprovação do Eterno. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Olha só, você é casa de Deus. Então quem tem que habitar dentro de você é a presença do Espírito. O que isso quer dizer? Você deve ser cheio de Deus, cheio de virtude, cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de justiça, cheio de fidelidade, cheio de bonança, irmão, de bondade. Irmãos, sabe, ser transbordante da graça do Pai. Aleluia. Temor e tremor do Senhor. Porque quem teme a Deus, no sentido de respeito, por exemplo, o que foi que José entendeu quando ele foi tentado na história de José? A mulher de Potifar atacou José, queria deitar-se com ele, trair mais uma vez o esposo com aquele jovem. Mas o jovem disse para ela: isso seria um pecado contra o meu Deus. José lembrou-se, aleluia, José lembrou que Deus não aprovava aquele ato, e que Deus tinha revelado no seu mandamento: não adulterarás. E se Deus tinha revelado e ordenado que não se adulterasse, cometer aquele ato seria um pecado contra Deus e o seu mandamento. Então, quando José entendeu isso, olha, perna para aqui, te quebra. Homem frouxo, deixa chamar de frouxo, mas
A palavra de Deus nos ensina: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala da carne, diz isso: ei, foge dos desejos da tua mocidade, foge dos desejos pecaminosos. Porque se ficar matada, aí só desgraça, só desgraça. Então quem teme a Deus quer respeitá-lo. Você entendeu isso? Quem tem convicção de que Ele é real, verdadeiro, santo e fiel, deseja o quê? Respeitá-lo, honrá-lo na sua vida, no seu contato com as pessoas, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Você deseja respeitá-lo. E quando você sabe que está para fazer algo que Deus não aprova, você tem: senão, não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não vai agradar o meu Deus. Ele não aprova isso. Então, o temor de Deus te livra do pecado. O temor do Senhor te guarda. Aleluia. Então, como casa de Deus, permita ser cheio da presença dEle e guarde o seu coração para Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, porque vós, verso 16, sois templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus. Olha só, e eles serão o meu povo. Vai ter um ponto final. Deus não é santo? Como é que você vai se tornar um só com Ele se você não for santo? O desejo de Deus é que cada um de nós se torne com Ele um só Espírito. Aleluia. Pensou? Deus, Ele não mora em casa. Olha só que coisa, feita por mãos humanas, porque Ele é Espírito. Aleluia. Ele não mora em casa, em templos de tijolos. Ele se faz presente quando Ele é cultuado, como Ele está presente agora. Dá para sentir a paz? Você sente a presença dEle. Aleluia. Você está entendendo? Mas Ele não mora aqui. Mas a palavra de Deus nos ensina que Ele mora em casas que Ele fez. E quais são essas casas? Somos nós. Porque nós somos criação de quem? De Deus. E Deus não habita no que é dos outros, mas habita no que é dele. Aleluia. E o apóstolo Paulo nos chama de tabernáculos, Aleluia. E de templos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso que você vê a realidade da coisa. Quando a pessoa não tem medo de Deus, quer conhecer mais a Deus, quer buscar mais a Deus, se envolve com Deus, ela é transformada. E você vê a transformação na face da pessoa, porque o coração dela passa a receber da parte do Senhor, e o seu pensamento está conectado ao trono da glória de Deus. Aleluia. Isso vai fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa em quem habita o Espírito, a santa presença do Todo. O glória. Você sabia, irmão, que muitas vezes só o fato de você porque as pessoas olham e não conseguem. Poucos dias atrás aqui, teve uma pessoa lá que estava querendo olhar nos olhos, mas não conseguiu. Ai meu Deus, por quê? O olhar de um crente é diferente. Se houver uma alma oprimida que ousar a olhar dentro de um olhar, olhar nos olhos do crente, sendo ele um crente compromissado com Deus, o mal que há nele se manifesta, porque não suporta a glória da presença do Todo-Poderoso naquela pessoa. Não se preocupe não, às vezes você chega, as pessoas ficam inquietas, ai meu Deus, vou ali, não se preocupe, é a presença.
O ruim seria se essas pessoas não se incomodassem, aí estava complicado, porque não tem diferença, ninguém se incomodou, né? Então quem tem que vigiar sou eu, tem que estar, né, mesmo? Sumiu a presença, ninguém mais se incomoda, ninguém foi embora, ninguém ficou inquieto, tem que vigiar, né? Porque quando a presença está resplandecendo, o ímpio fica perto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para fechar a mensagem da noite, glória a Deus, diz o apóstolo Paulo no versículo 17. Olha o conselho, pelo que, já que ele entendeu isso, já que Deus te escolheu como casa, né, como templo e morada do Espírito Santo, o Senhor te separou para esta magnitude, né, de relacionamento com Ele, já que Ele nos separou com esse propósito. Olha o conselho do apóstolo, irmão: sair do meio deles, porque sair do meio deles, apartai, sabe o que é isso? Separai-vos das trevas, está entendendo, irmão? Senhor, e não se contamine com imundícia, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha o que ele disse: e eu serei para vós pai, né? E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então o Senhor está dizendo: se guarde para Ele, se mantenha puro, evite os erros, fuja da aparência do mal, não queira comunhão com as trevas. Porque tem pessoas, irmãos, que frequentam igreja, clama por Jesus, mas ainda vai para outra mesa, a mesa do inimigo. E se Jesus não é suficiente para você, então é melhor você não brincar com Deus, porque Deus não aceita esse tipo de coisa do seu povo. Para quem? O mundo busca, no mundo busca essas coisas, mas o povo de Deus não foi concedido isso. Ei, com o povo de Deus, quem fala é o Pai, tá? Quem guia é o Pai, quem cuida é o Pai, quem faz por nós é o Pai Todo-Poderoso. Então nós temos a graça de dobrar o nosso joelho, ou aqui ou em casa, e invocar o nome dEle, em nome de Jesus, e ouvir dEle a direção, a instrução. Por que você vai dar ouvido ao inferno, irmão? Há muito tempo atrás, hoje eu falo com mais cuidado, né? Hoje a gente, nas redes sociais, as mensagens são transmitidas, e aqui e acolá tem aquelas fiscalizações, né? Muito tempo atrás, irmão, muitos anos mesmo, antes de conhecer Jesus, fui fazer um trabalho, não fui desfazer, eu não, a gente foi pagar para desfazer um trabalho, tá acreditando? Porque achei na cozinha da minha casa uma trouxinha assim, ó, jogada lá na cozinha, pobre macumba, né? Pessoa conhecida mesmo, só misericórdia do Senhor, né? E quando a gente chegou lá, irmãos, na mesa lá tem uma imagem de Jesus, na mesa da pessoa lá, né? E outros santos que ela usava lá. Aí recebeu a gente, saiu logo uma menina enrolada só de toalha para misericórdia. Sentamos na mesa. Aí chegou a mulher disse, olhou para mim, aí a gente falou lá o que a gente tem que fazer, o que a gente tinha achado lá, de areia de cemitério, tem uma cerquinha, né? Na verdade, quem só destruiu o casamento, essa é uma obra assim, né? Eu não tinha bem nenhum, né? A não ser a minha esposa. É o maior bem que eu tenho aqui, né? A família toda hoje, né? Eu não tenho bens materiais. Esse mundo só olha você pelos bens materiais que você tem, né? Mas o que o mundo não consegue ter é que a maior riqueza que alguém pode ter é a sua família. Né? Você tem um problema, porque a família é um projeto de Deus. Aleluia.
bênção do Senhor. E tu acredita que lá a mulher cismou, né, que tinha que lançar a obra feita para cima da pessoa que havia pagado para fazer a obra? Tu está entendendo o negócio? Eu disse: não, mas eu não quero mandar para ninguém não, eu quero só desfazer. Ela disse: não, mas tem que enviar de volta. Eu disse: não, mas eu não quero enviar para ninguém. Você está entendendo para o diabo? O mesmo Espírito que tinha ido, né, conduzido naquela missão de destruir casamento, agora ele ia se voltar para praticar o mal com aquela pessoa que tinha pagado, porque eu ia pagar também. Olha o diabo enrolando a pessoa. Tu está entendendo o que ele está dizendo? Não. O mal não pode. Tem que acontecer. Se não vai ser com você, tem que ser com ele. Não quero mandar de volta para ninguém, não. E a gente saiu daquele lugar. Ela deu uma receita lá, a receita de uma galinha preta, não sei aonde, não sei quanto é cerveja, não sei mal o que. Uma relação de coisas esquisitas, irmãos. Para comprar, para voltar lá, para pagar naquele tempo, 120 pela mesa, né? Para fechar a mesa. Diga aí a situação. Graças a Deus que Deus não deixou a gente mais voltar ainda. Graças a Deus que a gente não voltou mais lá. Graças a quem? A Deus. Você está entendendo? A pessoa culpou o demônio, pagou pelo trabalho, e agora o mesmo espírito imundo ia ser lançado, se eu quisesse, contra a vida dele. Aí tu crê no inferno e não crê em Deus? Crê nas forças das trevas e no poder do Todo-Poderoso, do Filho de Deus? Busca refúgio na mesa do inimigo e não se curva diante dele. Tu quer um conselho? Se humilha, mas se humilha diante daquele que vive e reina. No teu quarto chora, mas chora nos pés de Jesus. Desabafa, mas desabafa nos pés de Jesus. Chama por ele e verás que ele é Senhor dos céus e na terra. Aleluia! Então, meu irmão, Deus está dizendo: se guarda dessas coisas. Por quê? Porque isso é mal. Buscar as forças inimigas, dar ouvido ao enganador. Saia dessa mesa. Se curva aos pés de Jesus, ele cuidará de você. Mas só porque o Senhor fala assim? Porque há pessoas, irmão, dentro das igrejas, pedindo oração, né? Dando a entender que está buscando em Jesus Cristo, mas ainda visitando mesas. E o Senhor diz: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. Ou está ao mesmo tempo participando em duas mesas. Decides o que queres. Toma uma decisão, né? E espero que seja para o bem. Bendito seja Deus, para que vivas tu e a tua casa. Glória a Deus. Esta é a palavra desta noite, irmão. Se alguém se guarda para Deus, será cheio de Deus, será cuidado por Deus e terá a graça de ter Deus como seu Pai, e Ele nos chama de seus filhos. Aplauda o Senhor Jesus e guarda a mensagem. Fique com glória. Fique de pé para a gente agradecer e fechar o culto. Glória a Deus. Aleluia. Deus amado, eterno Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra, por esta palavra que clareia a nossa mente, que ilumina o nosso coração nesta noite, nesse santo lugar, pela vida desta igreja, como de todos aqueles, Senhor, que hão de ouvir esta palavra. Que o Senhor continue, meu Deus, salvando, transformando e regenerando pelo poder da tua santa palavra. Pai amado e Deus querido, muito obrigado por tua graça, por tua bondade, Senhor, e pela vida dos teus santos. Nós te louvamos
e rogamos que o Senhor continue conosco, nos conduzindo em todas as coisas, Senhor, para que em tudo, ó Senhor, sejamos assim, abençoados pela Tua santa mão, e em tudo seja o Teu nome glorificado. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Diga amém. Amém. Sente. Para fechar o culto, irmão, amanhã nós temos o culto de ensino, 7 da noite, mudar a programação da semana, 7 da noite até as 8h30, nós temos o culto de ensinamento da palavra, e de 8h30 nós temos o trabalho no monte, trabalho de oração em prol dos trabalhos da casa. Terça-feira nós temos ciclo de oração, 7 da noite, vai ser já a quarta volta da campanha Volta Jabó, que está sendo realizada no ciclo de oração. Aí já deixo um convite aos irmãos a participar, em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos um culto de ação de graça. Cadê Maiara? Cadê Maiara? Isso está marcado para a casa da irmã Maiara, da missionária Maiara. Quarta-feira, um culto de ação de graça. Convidado em nome de Jesus, irmãos, participar desse culto conosco. Quarta, nessa rua aqui de trás, 7 da noite. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos de novo lá em Porteiras, mais uma vez ministrando a santa palavra de Deus. Amém? E sexta-feira, rua 7, da irmã Paula, sexta-feira agora não deu para fazer, o tempo estava muito inconstante, mas estava estiado de noite, irmão? Mas aí a gente adiou o culto, mas na próxima sexta, em nome de Jesus, se o Senhor se nos conceder, a gente vai estar lá para mais um trabalho, para mais uma ministração da palavra na rua 7. E sábado, se Deus permitir, estaremos lá no aterro, com mais um culto da restauração. Fechamos agora sábado a campanha Batizados no Espírito Santo. Foi bênção de Deus, graças a Deus. Sábado, se Deus permitir, a gente vai estar lá de novo. Domingo vai ser aqui. Domingo é o culto de louvor e adoração a Deus. E espero contar com cada um de vocês de novo, para a gente aprender um pouco mais com a palavra do Senhor. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Lembrando a gente, no dia 5 de julho, a gente vai estar realizando o aniversário da igreja. São 3 anos de existência do Ministério Água Viva. E mais uma vez, se alguém sentir de ofertar, a sua oferta será bem-vinda para nos ajudar nas despesas. Se sentir, se não sentir, descanse no nome do Senhor, tá bom? Glória a Deus. Levanta sua mão, vamos fechar o culto. Que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo